Existem dois principais motivos pelo qual eu parei de fazer vídeo aqui pro canal. O primeiro deles é que eu odeio editar vídeo. Sério, eu não sou editora. Eu amo fazer roteiro, eu amo gravar, eu amo trocar uma ideia, mas eu não sei editar. E pelo fato de não saber editar, torna a produção muito mais complicada. Aquele vídeo de Jojo que eu fiz, e que inclusive tá com mais de 70 mil visualizações, socorro, levou uns 4 dias pra ser concluído. E ele nem tem aquelas edições super incríveis, pique gaveta filme. São coisas mais simples, mas que ainda assim é um trabalho complicado pra quem não tem domínio. Eu admito que isso acabou me desanimando um pouquinho, porque dá muito trabalho. E tem outro motivo também, que é o tema do vídeo de hoje. Então, eu acho que, eu vou ser sincera com vocês, eu acho que o meu maior problema em produzir conteúdo no geral, e o que às vezes me deixava meio receosa em produzir conteúdo de live, e me deixa receosa produzir conteúdo pro TikTok e tudo mais, é o fato de eu achar que eu ainda não sou experiente o suficiente. Porque, tipo, eu pego essa galera zica, essa galera foda que produz conteúdo, principalmente conteúdo de arte, e eu vejo que essa galera sabe muito, muito, muito. Por isso que eu sempre tento deixar claro que eu sou uma pessoa que tá em aprendizado e eu não quero ensinar, eu quero compartilhar o que eu tô aprendendo. Então, tipo, se eu tô aprendendo uma coisa, eu quero chegar e eu quero compartilhar isso que eu tô aprendendo com alguém. Eu não quero chegar e ensinar, eu não quero passar o papel de uma instrutora ou algo do tipo. Eu quero ser alguém que tá ajudando, tipo, porra, você tem alguma dica? Eu aprendi isso aqui, eu vi isso aqui no lugar, você quer sugestão? Porra, faz do seu jeito. Por isso que eu não gosto de fazer vídeo tutorial, entendeu? Como desenhar a cabeça, como desenhar tal coisa. Porque eu sinto que eu ainda não sou experiente o suficiente pra ensinar. Então eu acho que o meu maior problema pra produzir coisa é o fato de eu não me sentir ainda apta a fazer isso, entendeu? Tanto que eu faço bagulho, eu reviso o roteiro e tudo mais, mas eu fico naquilo, porra, cara, tipo... Entende? Eu sempre falo, é só minha opinião, ou então, tipo, é só uma dica ou coisas assim. Eu não quero ensinar nada. E aí eu fico com receio, porque eu fico com medo de estar fazendo o bagulho errado. Quando você começa a produzir conteúdo na internet, seja para desenho, ou um tutorial, ou até mesmo um vídeo de opinião, é muito importante que você tenha um certo cuidado com aquilo que você está ensinando ou com aquilo que você está expressando, porque muita coisa pode acontecer a partir disso. Por mais que a gente saiba que existe uma quantidade enorme de pessoas que se intitulam como doutores da parada só porque viram uma thread no Twitter, no caso é X agora, né? Caraca, aconteceu muita coisa enquanto eu fiquei fora. Se você quer produzir um conteúdo bom e saudável, é necessário que você tem uma base para formular suas ideias, uma base firme. E o que me pega é que eu vivo constantemente me sentindo que eu não sou apta. Por mais que eu estude, me dedique, pesquise e etc, eu sinto que não tá sendo o suficiente e que eu poderia fazer muito mais, porém não sou capaz. E isso fica em torno de tudo, seja nos desenhos, na produção de vídeo ou até em coisas do mundo real, como fazer um almoço, sei lá. Existe essa constante ideia de que nada é suficiente, e isso tem um nome. Autossabotagem é um termo muito recorrente na vida daqueles que criam algo. Em sua definição, a autossabotagem é agir contra si mesmo quando você atrapalha suas próprias tarefas. Ultimamente vivemos em uma constante cobrança. As coisas não são mais novidade e a cada dia que passa o mercado está se tornando cada vez mais amplo. É difícil ser novidade quando praticamente quase tudo já foi criado. E eu falo em questão de mercado porque produzir conteúdo também é uma forma de renda. Desenho, música, vídeo, independente do que seja, você precisa de um investimento, seja ele qual for. Atualmente viver tá sendo um pouquinho caro e a melhor forma de ganhar dinheiro com aquilo que gosta é transformando ele na sua fonte principal de renda. Colocar o ato de desenhar, compor, escrever como a sua matéria-prima é uma boa opção para você conseguir viver daquilo que gosta. Porém, muitas pessoas acabam ficando com aquela falsa ideia de que não são capazes, saca? Por mais que seja doloroso assumir, às vezes ronda aquele pensamento de, pô, o fulano conseguiu fazer as mesmas coisas que eu, né? Por que eu não tô conseguindo? Será que é porque eu não sou bom o suficiente? E a gente sonha muito, né? Porque constantemente vemos pessoas que fazem quase as mesmas coisas que a gente e essas pessoas estão crescendo e vivendo disso. Mas geralmente nós não vemos essas pessoas andando por aí, atravessando a rua ou comprando um pingado na padaria. O contato que temos com elas vem de um só lugar: as redes sociais. Redes sociais. O grande mal dessa geração. Não totalmente, pois pode ser uma faca de dois gumes. A gente vê constantemente pessoas crescendo na internet, por N motivos. Seja fazendo algo super bem trabalhado, ou somente um vídeo viral. Mas a regra geral que abrange esses dois pontos é uma só: a constância. As redes sociais exigem que você seja constante. Ainda mais agora com todo esse efeito TikTok, no qual são uma porrada de vídeos rápidos para consumir em um curto período de tempo. As coisas, elas estão se tornando e deixando de ser virais muito
muito rápidos. Coisas que ficam super estouradas na segunda são esquecidas ou substituídas por outras coisas virais na sexta. Mas em meio a tudo isso é colocada uma regra de que você precisa produzir o tempo todo e que constantemente você precisa entregar cada vez mais. O próprio YouTube usa isso como exemplo, ao colocar como exigência grandes quantidades de vídeo. O Instagram faz isso quando coloca a produção de um vídeo curto acima de posts de fotos que ficam estáticos. Exigir isso de uma pessoa que leva um certo tempo para produzir algo pode ser um grande gatilho para ela acabar desenvolvendo alguns problemas, como autossabotagem ou até mesmo burnout. Produzir algumas danças para o TikTok talvez seja complexo, sem querer tirar o mérito desses produtores de conteúdo, mas cá entre nós é muito mais difícil você produzir vários vídeos por dia quando um trabalho de desenho pode levar uma semana para ser concluído. Como você vai alimentar essa esteira de produção sendo que o seu, abre e fecha aspas, produto leva esse tempo para ser concluído? Você fica se cobrando por algo, faz vários planos para executar essas ideias e ela acaba não dando certo de primeira, e isso é mais comum do que você pensa. Vamos imaginar a seguinte situação. Você quer criar um canal de lives, você começa a acompanhar uma galera influente na área, pesquisa sobre os equipamentos necessários para criar conteúdo, monta o seu canal todo bonitinho e lança a sua primeira live. Você tá super ansioso e você já se imagina indo para grandes eventos, compartilhar a sua experiência e trocar ideia com essas mesmas pessoas no qual você se inspirou. Mas aí surge um problema. Esse pessoal grande bate números exorbitantes e você simplesmente conseguiu 2, 5, 7 visualizações por aí. Você começa a sentir aquele desânimo, sabe? Você sente que não é bom, que por mais que você tenha se esforçado, não foi o suficiente. E aí começa aqueles pensamentos intrusivos, né? Pô, provavelmente eu sou péssimo nisso. Ou então, ninguém gostou do que eu fiz porque eu sou horrível. Nunca vou chegar no mesmo nível que essa galera grande porque eu sou um merda. Isso é a autossabotagem. A gente no início fica com essa ideia, né? A gente vive num conceito de que devemos correr atrás daquilo que queremos, que não passe de mágica a gente vai conseguir. Pô, não deve ser tão difícil, né? Só sentar na cadeira e abrir minha boca. Eu sei fazer isso. Mas não dá certo. A gente se esquece de algumas coisas, né? O início é complicado. A gente não tem experiência, a gente não tem conhecimento. E por causa disso, essa parte inicial pode ser um pouco ruinzinha. Só que a autossabotagem faz a gente pensar que a culpa é somente nossa. É claro que pode ter momentos em que a gente causou isso. Mas dependendo da situação, pode ser gerado esse sentimento de insuficiência e comparação com os outros. Mas a comparação com outras pessoas não deve ser feita. Sabe por quê? Existem muitas pessoas geniais. Pessoas que são capazes de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quando a gente tá começando, a gente precisa ser tudo. Eu, por exemplo, eu sou roteirista, locutora, editora, ilustradora, design e etc. Pelo simples fato de que eu não tenho condição de montar e pagar uma equipe. Vocês se lembram daquela imagem que vazou da Boca Rosa, no qual ela tinha uma rotina de stories? Eu posso te garantir que isso não foi feito por ela. Eu vou te contar um segredo. Pessoas grandes não fazem tudo sozinho. Um canal grande no YouTube possui roteiristas, editores, designers, pelo simples fato de que essas pessoas sabem que para atender essa demanda que a plataforma exige, é necessário uma equipe. Dependendo do seu conteúdo, às vezes é preciso muita gente. Talvez você aí, correndo atrás e pensando que essa galera grande que produz em grande quantidade faça tudo sozinho, mas eles não fazem. Até os stories da Boca Rosa, eles foram pensados por um analista de redes sociais ou então um social media, a fim de descobrir o que seria melhor para ser divulgado no perfil dela. Talvez no início eles possam até ter feito tudo sozinho, e conforme foram crescendo, eles foram terceirizando esse serviço. Com certeza, nós temos exceções, mas a gente sabe que são só exceções. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: não se compare com grandes produtores. Não fica achando que você vai conseguir ter a mesma constância de gente já consagrada na plataforma, até porque essas pessoas possuem muita gente por detrás delas. Então, em vez de se culpar, tente analisar isso. Entenda que no início você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para você fazer tudo. Pagar um editor ou um roteirista é um investimento, e se você tiver essa grana, vai fundo. Mas produzir sozinho realmente é complicado. Constantemente fico com a ideia de que eu não sou apta para ensinar, pelo fato de que eu ainda tô em aprendizado. Por isso, sempre deixo claro que tudo que eu mostro aqui é somente uma opinião, porque eu não tenho uma total autoridade no assunto. Mas ainda assim, eu acho interessante compartilhar conhecimento com geral. Não tem por que eu ficar escondendo tudo isso, saca? Eu não me vejo como uma professora, mas sim como uma colega que tá divulgando o que aprendeu. Eu passei muito tempo sem conseguir produzir conteúdo, criar as minhas artes e etc, com medo de não ser o suficiente ou de não ser capacitada. Mas eu não quero me passar por uma mestre ou algo do tipo. Eu acredito que a autossabotagem me ferrou muito nesse quesito, porque em vez de me conter pensando que não daria certo, eu poderia simplesmente ter começado, e talvez a realidade que vivo atualmente seria diferente.
Enfim, não fica se comparando com os outros, porque cada um tem a sua vida. Autossabotagem é um bagulho bem paia, e eu não sou uma profissional da saúde, mas se tiver algo a se fazer pra evitar se sentir assim, é só meter bronca. Até porque eu acredito que todos nós somos capazes. Além da motivação, qualquer um pode conseguir a exaltação se tiver as ferramentas certas. Lembrando que eu tô com encomendas abertas e atualmente eu faço lives de desenho ou então jogando alguma coisa lá na roxinha. O link vai estar aqui na descrição.